Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição será No Santo dos Santos. Existem pelo menos aqui 3 textos que servem como base para o nosso estudo. Eu queria te desafiar depois a dedicar um tempo para poder ler todos eles, até porque isso te ajudará muito na compreensão do tema que estudaremos. Eu vou ler apenas um deles, Levítico capítulo 23, verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Bem, quando você pensa no ritual do santuário, nessa semana, nós estamos falando a respeito do santuário no céu. Já vimos como complemento o estudo da lição da semana passada, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, que a compreensão dos nossos pioneiros acabou sendo equivocada no evento que teria lugar, não em relação ao tempo. O tempo perfeito, 22 de outubro de 1844, nesse dia aconteceu alguma coisa. Começou o processo da expiação no céu. O que é a expiação? O que é o dia do juízo? O que aconteceu especificamente? Bem, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, nós percebemos que lá no Antigo Testamento, lembra que o Moisés construiu um, é, um santuário tendo como base um modelo que foi mostrado a ele no monte. E esse modelo que foi mostrado é um modelo que se espelha, em verdade, naquilo que existe no céu. É um modelo do céu. Então, com o modelo que está no céu, o Moisés viu isso tudo e ele acabou se construindo baseado no que ele viu. Pátio, Santo, Santíssimo. Enfim, nós mencionamos, inclusive, na lição de ontem, que o próprio livro do Apocalipse, quando vai desdobrando algumas cenas do grande conflito, descritas ali no seu livro, mostra cenas que aconteceram em vários lugares. É claro que quando você pensa no santuário por si, e você pensa cada parte do santuário, representava uma fase do trabalho de Cristo Jesus. Por exemplo, o pátio era onde o cordeiro era morto. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. A sua morte na cruz do Calvário representa a primeira fase do trabalho dele, quando ele veio à terra e morreu por nós. Jesus morreu, portanto, no pátio. Entretanto, logo depois da sua morte, o seu sangue foi levado até o lugar santo, ou seja, seu sacrifício foi apresentado ao Pai, para que o Pai pudesse dizer, valeu. E a gente, quando vai analisar Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, descreve a entronização de Cristo Jesus, quando ele apresenta o seu sacrifício. Por isso ele é apresentado como o cordeiro que foi morto. E por isso todo o céu se regozija por ele, porque agora ele pode ser o representante da família humana. Então, esse segundo estágio, estamos falando aqui do lugar santo, representa a intercessão que começou a ser feita por Jesus na segunda fase do seu ministério, desde a sua ascensão ao céu até o início do juízo. A terceira fase do seu ministério começou em 1844, terminará quando ele vier aqui à Terra, quando a porta da graça se fechar. O que ele está fazendo nesse terceiro lugar? Bom, está fazendo a expiação ou o juízo. A gente precisa voltar agora para a história do funcionamento do tabernáculo, do santuário, lá no Antigo Testamento, para poder entender essas 3 fases do ministério de Jesus. Quando você pensa sobre a questão do pecado, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, um cordeiro era morto em Israel. Esse cordeiro era morto pelos pecados da nação, às 9 da manhã e às 3 da tarde. O cordeiro era morto no pátio. O seu sangue era drenado para dentro de uma bacia, de um recipiente. O cordeiro era queimado sobre o altar. O sacerdote, enquanto as pessoas estavam orando em diversos lugares, porque em qualquer ponto que um judeu estivesse, às 9 da manhã e às 3 da tarde, ele levantava as mãos para o céu e ele orava, porque ele sabia que lá no santuário, ou no templo posteriormente, um cordeiro estaria sendo morto pelos pecados da nação. Aquele sangue era levado pelo sacerdote até o lugar santo.
Então ele era aspergido nas cortinas que separavam o Santo do Santíssimo. O que estava acontecendo ali, simbolicamente? A culpa pelos pecados da nação estava sendo acumulada no santuário. Todos os dias durante o ano, esse ritual acontecia. É claro que a gente encontra ali outros sacrifícios que eram feitos e que o sangue era levado ali para dentro também. Qualquer pessoa que pecasse deveria levar o seu sacrifício ali para dentro. É assim que funciona, ou é assim que deveria funcionar. Ok. O que vai acontecer agora como desdobramento disso? Bom, o dia da expiação, quando vai acontecer, é uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote pode entrar no lugar santíssimo. Ali, afinal de contas, está a presença de Deus. O Shekinah está ali dentro. Se o sumo sacerdote não tivesse confessado todos os pecados, ele poderia morrer ali quando entrasse. Somente uma vez por ano ele poderia entrar. Nenhum outro sacerdote poderia, somente o sumo sacerdote. Então ele entrava, antes dele poder entrar, dois bodes eram separados. Um para o Senhor e o outro para Azazel. O bode para o Senhor, ele era sacrificado e agora o sumo sacerdote levava esse sangue para dentro do segundo véu. Quando ele chegava dentro do segundo véu, ou seja, lá dentro do lugar santíssimo, ele pegava aquele sangue e ele aspergia esse sangue dentro do lugar santíssimo. O que significava que agora o sangue daquele bode, que representava o bode para o Senhor, estava purificando o santuário de toda a culpa dos pecados que era colocada durante todo o ano. Então, do início do ano até o final do ano, todo esse processo e todo esse acúmulo ia acontecendo. Todo esse acúmulo. No dia da expiação, quando ele entrava, fazia esse ritual, quando ele saía de lá, ele simbolicamente estava removendo toda a culpa que havia sido acumulada durante todo o ano. Esse era o dia da expiação. Nesse dia, as pessoas deveriam estar em jejum, deveriam estar em espírito de oração e em contrição de espírito. Por quê? Porque o problema do pecado, na verdade, não tinha sido resolvido no momento do sacrifício. Ali era uma promessa de resolução do problema. O problema era resolvido apenas no dia da expiação. No dia da expiação, quando ele entrava no lugar santíssimo, então, ele removia do santuário a culpa dos pecados. Então, aquele cordeiro para o Senhor, aquele bode para o Senhor, o seu sangue limpava o santuário. Mas havia uma parte da culpa que era colocada também sobre o bode para Azazel. Esse bode representava Satanás. O primeiro bode representava Cristo. O segundo representava Satanás. Há uma parte dos pecados que cometemos que são de responsabilidade dele. É ele quem, de alguma forma, trabalha para fazer com que nós pequemos. Ele nos tenta. Então tem uma parte da culpa dos nossos pecados que é dele. O Senhor Deus não pagou pela culpa dele. Ele pagou pela nossa culpa. Então agora, quando ele saía do lugar santíssimo, lembra que ele está agora removendo do santuário toda a culpa. Ele colocava a mão em cima da cabeça do bode para Azazel. Uma parte da culpa, estamos falando agora da parte da culpa de Satanás, passava para o bode, simbolicamente falando. Esse bode, ele não era degolado, ele era levado para o deserto e amarrado e ele morria lá, de fome e sede. Representando o que vai acontecer com Satanás. Satanás, ele vai ter que pagar pela parte que lhe cabe dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E assim terminava o dia da expiação, aonde toda a culpa acumulada durante o ano todo dentro do santuário, ele era removido. É essa ideia que representa o ministério de Cristo. Cristo morreu por nós, como Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. No pátio, ele pagou pelos nossos pecados. Ele levou o seu sangue diante do Pai. É por isso que ele é apresentado em Apocalipse capítulo 4 e 5 como o cordeiro que foi morto. E pelo seu sangue ele comprou pessoas de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações. Ele é apresentado assim. Então ele é entronizado no trono. Ele representa agora a humanidade. E ele vai fazer intercessão por eles. Agora, quando começa o dia da expiação, no dia da expiação, Jesus agora é o sumo sacerdote também. Ele entra no lugar santíssimo para resolver definitivamente o problema do pecado, para remover a culpa que foi acumulada nesse tempo todo e fazer a definição. Esse vai se salvar e esse não. Não que ele não saiba, mas Apocalipse 5 mostra isso. Há uma multidão
de todo o universo que está observando o desfecho do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Por que que uma pessoa vai ser salva e outra não? Nós sabemos, por causa das escolhas que as pessoas vão fazer. Ok, mas o resto do universo não sabe. O dia da expiação é exatamente para poder mostrar isso. Quem é quem. Por isso, os 3 compartimentos do santuário representam as 3 fases do ministério de Cristo. No dia 22 de outubro de 1144, Jesus Cristo ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, ele está fazendo o juízo, o julgamento, que deve acontecer exatamente antes da vinda dele. E aí então, quando o julgamento terminar, ele desce para poder buscar aqueles que são seus e para destruir aqueles que ficaram ao lado da rebelião. Esse, portanto, é um tempo extremamente solene. Em que parte desse processo nós estamos? Bem, se ele começou em 22 de outubro de 1144, acredito piamente que nós estamos na fase final. A qualquer momento, Jesus se levantará no santuário celestial e dirá, está consumado. Quando ele fizer isso, então, cada um que fez a sua escolha estará de um lado. Alguns salvos para sempre, outros perdidos para sempre. Se esse for o último dia, você estará entre salvos ou perdidos? Espero que você tenha tomado as decisões que te colocarão ao lado dos salvos. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa temática. E o tema que analisaremos será O Juízo Chegou. Mas antes disso, vamos orar juntos. Obrigado, Pai, por Tua palavra e por sabermos em que tempo nos encontramos. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a podermos entender o tempo solene no qual nos encontramos e nos posicionarmos ao Teu lado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?